Testemunho de casamento restaurado. Meu filho falando sobre eles como seus pais. Kellen, como sua restauração realmente começou? Foi ele. Amadas noivas, cheguei pela misericórdia de Deus aqui para encontrar o RMI. Eu estava me enganando, pensando que a separação tinha sido boa para mim, porque eu me sentia estressada e cansada de brigar desde o dia em que nos casamos. Quando ele me trouxe até aqui, meu marido estava fora de casa há 17 meses e namorava uma outra mulher. Isto porque ele me pediu 2 vezes para voltar e eu não aceitei, porque eu tinha um coração duro. Eu não era uma mulher sábia. Era orgulhosa, insubordinada e contenciosa, e ele foi morar com ela. Aí o meu mundo caiu. Meu filho começou a acompanhá-los como casal em suas caminhadas aos finais de semana e a falar deles como seus pais. Eu senti como se eu fosse morrer. Foi minha cunhada que achou um grupo de oração no Facebook e alguém me mandou o convite. Tinha uma foto de capa do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Eu baixei rapidamente, porque havia um link. Então eu comecei uma série de jejuns e orações por minha família. Assim que eu comecei a ter fé que ele iria restaurar o meu casamento, porque agora eu queria. Eu resolvi ir ver a página do Facebook do meu marido e ver outra mulher. E todo tipo de fotos com eles, o meu filho, e tive a vontade de desistir. Então eu percebi que era um ataque do inimigo. E optei por continuar com o que eu havia começado. Foi a partir desse momento que tudo começou a mudar. Foi preciso chegar a esse ponto extremo para eu ver o meu marido morando com outra mulher, com o meu filho feliz, fazendo parte da vida deles como uma família, para eu ver o quanto eu amava o meu marido e queria a minha família de volta. Desde adolescente eu fui briguenta, eu não era submissa aos meus pais, por isso eu nunca fui submissa ao meu marido. Eu era religiosa, sem nunca conhecer de verdade a palavra de Deus, não de verdade. Eu era uma fariseia de coração duro, que, uma vez casada, começava a pensar que se não funcionasse como eu queria, sempre haveria o divórcio. Eu apenas iria encontrar alguém novo para mim. Eu pensava assim porque foi assim com os meus pais. Eles se casaram, tiveram filhos, não foram felizes e então se divorciaram. Encontraram alguém novo. Divorciaram-se novamente. Encontraram alguém novo. E o ciclo se repetiu. Finalmente eu percebi que era assim que a minha vida estava indo. Eu encontrei o Senhor logo depois de me casar, mas eu tinha um longo caminho a percorrer, antes que a minha vida refletisse quem eu era. Quando eu fui salva pela primeira vez, eu não lia a Bíblia com o coração quebrantado. Eu não buscava o Senhor no meu quarto para realmente conhecê-lo. Em vez disso, eu estava ansiosa para viver a minha vida da mesma maneira. Então, depois que eu me casei, eu fui salva. Eu entrei para uma igreja, mas eu só vi os pecados dele. Bebida, adultério, grosseria, etc. Como eu precisava me tornar a noiva dele. Eu era uma hipócrita, até que eu experimentei o seu amor. Eu via o cisco no olho do meu marido, mas eu não conseguia ver nem a trave que estava no meu próprio olho. Eu humilhei o meu marido pedindo a várias pessoas que orassem por seus pecados, uma prática comum na minha igreja. Eu pensava que era tão boa porque participava de todos os cultos e estava envolvida em muitos do seu evangelismo, mas eu estava vestindo roupas imundas, um túmulo caiado de branco. A hipocrisia vai muito além, no meu relacionamento com os meus pais. Mesmo tendo mudado de casa com eles, eu era cheia de desobediência e desrespeito. Eu tinha resposta para tudo. Eu discordava de tudo o que diziam. Então, quando eles expressaram as suas preocupações, eu comuniquei apenas os fatos a eles. Foi assim no meu casamento. Eu não os honrei de forma alguma. Eu estava na igreja, membro de uma igreja, mas o meu coração estava longe de Deus.
Todo esse tempo eu pensei que era sábia, obediente, fiel e agradável a Deus. Que tola! Como Deus mudou a sua situação, Kellen, enquanto você o buscava de todo o coração. Depois de descobrir o RMI, eu mudei. Eu aprendi que os meus pecados eram tão sérios quanto os do meu marido, mas eu tinha um grau de responsabilidade ainda maior, afirmando ser uma serva do Senhor. Então, como eu poderia agir assim? Não tive escolha, a não ser aceitar que eu fui a maior responsável pelo colapso do nosso casamento. Eu tinha colocado meu casamento em crise. Eu comecei a me sentir tão pequena, tão miserável e até envergonhada por como eu era. Com grande alívio e humildade, o fardo ficou leve, porque ao mesmo tempo em que eu percebi a minha própria indignidade, eu comecei a entender que Deus estava no controle e que, acima de tudo, Ele me amava e queria o meu bem. Eu comecei a pedir-lhe perdão. Então pedi a Ele que preparasse uma oportunidade para eu pedir perdão ao meu marido, já que nunca mais nos vimos. Logo depois, o nosso filho de 6 anos ficou gravemente doente e ele foi visitá-lo no hospital. Estando preparada, como diz o versículo, quando ele estava para sair, eu entreguei-lhe uma carta onde pedia perdão. No curso 1, havia uma aula sobre o tema do perdão e eu sabia que se eu falasse a coisa errada, perderia a minha oportunidade. Então eu entreguei a carta ao meu marido terreno, mas na época eu não vi nenhuma resposta positiva quando ele voltou no dia seguinte. Ele ainda estava frio e distante, mas eu sabia que tinha feito o que precisava e deixado o resultado nas mãos dele. Ainda preocupada por não ter visto nenhuma melhora, pedi ao Senhor um sinal para que eu continuasse nessa jornada, esperando que fosse apenas eu e ele vivendo felizes para sempre. No dia seguinte, eu estava postando louvores no grupo do Facebook sobre como cada uma das mulheres precisava passar pelo Encontrando a Vida Abundante. Logo depois, todo mundo dizia que iria prejudicar a restauração, mas era mentira. E quando cliquei em algo sem querer, eu vi que eu estava na página do Facebook do meu marido e notei que não havia fotos da OM. Foi quando eu soube que estava acabado. Então, eu soube que ele havia se mudado para a casa da minha sogra. Entendi que a resposta de Deus não era para dizer que a minha jornada havia terminado de forma alguma. Então permiti aprender com ele, usando o instrumento dos cursos do RMI e verdades e encorajamentos, até que chegou o tempo marcado para a restauração. Que princípios da palavra de Deus, ou por meio dos nossos recursos, Kellen, que o Senhor lhe ensinou durante essa aprovação? Eu estava na escola de Deus, eu sabia disso. Eu precisava aprender tudo. Aprendi a me alegrar com a menor das vitórias, apresentando relatórios de louvor e ajudando outras mulheres. Um fator determinante na minha restauração foi quando eu aprendi a dar o dízimo corretamente e a me entregar e confiar nele. Um dízimo correto significa oferecê-lo de coração, dizimar para a minha casa do tesouro, que não era a minha igreja, era o RMI. Também aprendi a deixar ir e deixar Deus restaurar. Não pedir o divórcio como fui incentivada a fazer porque meu marido estava morando com outra mulher e agindo como uma família. Também para deixar o meu marido ter livre acesso à nossa casa e até dormir lá quando necessário, o que começou a acontecer depois que ele se cansou da outra mulher e foi morar com a mãe. Eu me inclinei a tratar o meu marido com amor, não importa como ele me tratasse. Louvar o Senhor em todos os momentos, nunca discutir com ninguém, ser submissa aos que têm autoridade sobre mim, continuar sorrindo para o futuro. Aprendi a não ligar para meu marido ou persegui-lo. Reconhecer que todos os ataques são do inimigo. Então por que lutar com os inocentes que ele usa para realizar os seus esquemas? Retribuir o mal dando o que é bom. Aprendi que não precisava mais me preocupar com a minha própria situação, mas me concentrar em outras mulheres e ajudá-las. Agora eu ministro a várias outras mulheres que estão na mesma situação que eu. No entanto,
A maior coisa que eu aprendi, acima de tudo, foi que eu tinha um marido celestial que estava tão perto, mas eu ignorei. Então, mesmo enquanto eu continuava falhando e permanecendo pecador, ele me amou incondicionalmente, me apoiou, me confortou e foi um grande pai para o meu filho. Ele não era apenas o meu Salvador, ele é o meu marido celestial. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus te ajudou a atravessar, Kelly? Várias vezes eu quis desistir, porque aos olhos humanos eu não conseguia ver uma solução para o que eu acreditava que Deus queria, o meu casamento restaurado. Logo, eu tive que passar no teste para descobrir o que e quem era mais importante na minha vida. Para me refinar, uma vez eu tive que dormir na casa da minha prima, nos dias que trabalhava, porque saía muito cedo de casa, então eu não queria acordar o meu filho. Foi humilhante para mim, porque todos os nossos vizinhos, que eu conhecia toda a minha vida, viram claramente a minha situação e eu a escondi tão bem antes disso. Ainda por cima, eu achei que isso sempre incomodou a minha prima, mas ela sempre me recebeu com muito carinho. Chovia ou fazia sol, eu tinha que ir a pé até a casa da prima cheia de mochilas com meu primo a tiracolo pronto para dormir, para que a minha prima, que ia trabalhar no final da manhã, pudesse levar o meu filho para a escola. Um dia, meu filho me pediu para não ir mais lá dormir, mas foi aí que meu marido então se ofereceu para dormir em casa, para ficar com nosso filho. E então, pelos ensinamentos do RMI, eu aceitei e dei a ele livre acesso e uma chave da nova porta da minha casa. Kellen, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando eu comecei a realmente me desapegar e confiar em Deus, não ligando para o meu marido e, em vez disso, pedindo a Deus que fizesse a sua vontade na vida do meu marido. Além disso, optando por não frequentar mais as festas de sua família, só porque eu achava que tinha o direito. Uma vez que eu me coloquei no lugar de uma mulher sábia, eu percebi que caçar e perseguir é para o homem fazer. Aí, ao mesmo tempo, quando o vi em nossa casa, fiquei carinhosa, mansa. Fiquei grata pela visita e grata pelo dinheiro que ele me deu, independente do valor. Eu descobri, ele disse depois, que foi quando eu comecei a ser a mulher que ele queria. Eu fui transformada por Deus. Tornei-me uma mulher sábia, cujo valor supera o de muitos rubis, quando eu me tornei a noiva do Senhor. Conte-nos como aconteceu, Kelly. Seu marido simplesmente entrou pela porta da frente? Kelly, você suspeitou, poderia dizer que estava perto de ser restaurada? Deus falou muito comigo em meus sonhos. Comecei a não priorizar mais a restauração. Alegrei-me com tudo o que o Senhor fez por mim, enchi meu coração com os versículos da Bíblia. Fiz os cartões 3x5 e os li várias vezes. Comecei a encorajar outras mulheres e uma delas era uma líder da igreja que estava se divorciando. Então eu comprei para ela o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Dei a ela o livro Enfrentando o Divórcio e investi em sua vida. Quanto mais eu me envolvia com o trabalho para o qual ele me chamava, para ajudar outras mulheres, melhor e pior a minha vida ficava. Um dia, alguém disse que tinha uma mensagem de Deus para mim, que meu marido voltaria naquele mês. Eu me senti vitoriosa, mas quando ele não voltou, eu percebi que havia procurado um sinal errado. Então eu pedi perdão ao Senhor e retomei a minha caminhada, agora mais atenta, com foco em ajudar outras mulheres. Foi uma loucura, porque quanto mais mulheres eu ajudava, mais elas iam sendo restauradas. Mas a minha não acontecia. A minha piorou, mas eu sabia que a minha restauração seria quando ele visse que eu estava pronta. E que seria para a glória dele e não por qualquer coisa que eu fizesse. Eu só estava ansiosa pelo bem do nosso filho que queria ter o pai de volta. Aí, um dia ele disse que vinha passar o final de semana com a gente, mas não veio. Isso me deixou muito triste. Chorei um choro profundo que eu nunca chorei para o Senhor, porque o meu coração estava se voltando para querer meu marido, e não o meu novo marido.
Então, eu abri no versículo que havia lido tantas vezes que ele havia ficado marcado. Não temas, porque não serás envergonhada. E não se entristeça, porque não serás humilhada, mas te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e do opróbrio da tua viuvez não te lembrarás mais. Pois o teu Criador é o teu marido, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. E o teu Redentor é o Santo de Israel, que é chamado Deus de toda a terra. Pois o Senhor te chamou como uma esposa desamparada e de espírito triste, como uma esposa jovem, quando foi rejeitada, diz o seu Deus. E em vez da sua vergonha, você terá uma porção dupla. E em vez de humilhação, eles gritarão de alegria por sua porção. Portanto, eles possuirão uma porção dupla em sua terra, alegria eterna será deles. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo, e darei a eles fielmente a sua recompensa, e farei com eles uma aliança eterna. Então a sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus filhos no meio dos povos. Todos os que os virem os reconhecerão, porque são a descendência que o Senhor abençoou. E de lá ele me levou a. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel e o seu Criador. Pergunte-me sobre as coisas que estão por vir. Então eu perguntei a ele, o que está por vir para nós, você e eu, querido marido? E então ele me levou a ler. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E a seguir, eis que as primeiras coisas aconteceram e agora eu anuncio coisas novas antes que surjam. Eu as proclamo para você. Cante ao Senhor uma nova canção. Cante ao seu louvor desde os confins da terra. E eu me virei e comecei a cantar a nossa canção de amor, tocando várias vezes, cantando em voz alta. E finalmente, ele me fez abrir a minha Bíblia novamente e ler. Seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você. Este é o caminho, anda por ele, sempre que você se virar para a direita ou para a esquerda. E foi quando eu ouvi uma batida na porta. Quando eu abri, lá estava ele, ali parado. Ele disse que tinha voltado para casa. Ele me entregou um presente e foi aí que eu percebi que o ataque anterior que quase me derrubou foi porque a vitória estava próxima. Eu falhei em mantê-lo como primeiro, como o amor da minha vida. Mas quando eu voltei o meu coração para o meu verdadeiro amor, quando eu disse a ele que ele era tudo que eu precisava e queria, a batalha foi vencida. Na manhã seguinte, o meu marido parou em nossa entrada e foi lá que me deu um beijo de verdade. Ao retribuir o beijo, eu falei com meu marido celestial no meu coração, agradecendo-lhe por seu amor. E então, nós tivemos intimidade pela primeira vez. A glória é do Senhor, porque só Ele, usando o RMI, poderia me levar a esta vitória de me superar. A minha esperança é que meu testemunho mostre que nada é impossível para Ele. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que ajudou você, Kellen? Bem, no começo eu só tinha acesso ao livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Depois eu descobri os cursos. Então, eu comprei uma caixa de uma mulher sábia e comecei um estudo bíblico onde as mulheres se encontravam uma vez por semana. Também, eu diria que o curso Encontrando a Vida Abundante é o curso avançado que realmente irá finalizar e solidificar tudo o que ele tem para você, sendo a sua noiva. Você estaria interessada em ajudar e encorajar outras mulheres, Kellen? Sim, eu quero continuar os estudos bíblicos e ajudar as mulheres nas redes sociais, embora eu tenha deletado a minha conta pessoal e o meu marido deletou a dele também. De qualquer forma, Kellen, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Amadas noivas, por mais difícil que pareça, por mais doloroso, por mais humilhante que seja, não importa
importa quanto tempo passe. Não desista dele, acredite que a vitória virá quando você estiver onde ele precisa que você esteja espiritualmente. Uma vez que ele é seu marido celestial, por quem você anseia, não se desespere. A batalha é vencida na mente e no coração. Preste atenção no que você lê e tenha certeza de deixar ir. Realmente deixar ir é fundamental. Peça a ele para lhe mostrar os seus pecados. Arrependa-se e encontre o amor do seu marido celestial para que você não cometa mais os mesmos erros. Você deve tomar o Senhor como seu marido, amá-lo, agradecê-lo, reconhecê-lo, porque ele quer cuidar de você. Uma vez que ele seja verdadeiramente o seu marido, muito em breve a sua vitória virá. E quando algo der errado, pergunte ao Senhor o que deu errado, o que eu preciso fazer. Porque viver com ele dessa forma irá prepará-la para a sua restauração. Prove e veja que o seu amor é bom, é maravilhoso e verdadeiro. Eu amei toda essa jornada, todo esse refinamento. E como a Erin diz, eu tenho o desejo de caminhar através desse fogo, ser realmente moldada por ele. É o mais belo ato de amor que se possa imaginar. Querida Erin, eu não tenho palavras para agradecer a você por seu ministério e por como você deu a tantas tão livremente. O que aconteceu comigo, essa experiência, está marcada tão profundamente quanto qualquer experiência na minha vida. Eu não tenho dúvidas de que um dia, mesmo que seja no céu, eu poderei agradecer a todas as famílias que existem por causa do que você fez. Essa foto de nós renovando os nossos votos com o nosso filho é a prova de como o que você fez curou e consertou outra família. Deus a abençoe. Querida noiva, paz para você e não se esqueça, porque para Deus não há nada, nenhuma coisa que seja impossível.